Pessoal, boa tarde, né? Vamos ficar de pé um pouquinho só para, se tem alguém já pestanejando. Tem não? Então vamos lá. Vamos orar, pedir que Deus nos leve à sua verdade. Pai, nós te adoramos nessa tarde por saber que o Senhor é bom, o Senhor está aqui nessa tarde. E saber da sua presença, ter a sua presença em nós, como um Deus único, verdadeiro, que nos escolheu quando éramos pecadores, isso nos traz conforto, isso nos traz, Senhor, alegria. Por isso, Senhor, nós te glorificamos pela liberdade que nós temos no Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor seja livre nessa tarde, para ministrar aos nossos corações as tuas verdades. Usa cada um de nós, segundo a revelação do Senhor, para que possamos compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Outra matéria. Então, na aula passada, nós falamos sobre os juízes, né? Josué morre, livros históricos. Josué morre e não deixa sucessor, não deixa um líder. E aí o povo, 25 anos depois da morte de Josué, o povo tinha perdido o controle totalmente sobre os parâmetros de Deus e sobre a palavra de Deus, e fazia cada um o que queria. Então isso fez com que Deus levantasse sobre a terra juízes, e nós falamos o que era um juiz: alguém que era habilitado na palavra de Deus, que ouvia de Deus, e você, quando tinha uma questão, você procurava essa pessoa, e essa pessoa julgava a sua questão segundo a palavra de Deus. Então nós tivemos juízes que fizeram só essa conciliação, mas nós tivemos juízes também que tiveram que pegar na espada, homens valentes, juízes também que foram dotados de força sobrenatural, como Sansão. Gideão também experimentou muitos milagres, né? Com 300 homens, ele vence um exército imenso. E o livro acaba dizendo que continuava o mesmo caos. Nós temos 8 opressões no livro, né? Então o livro de Juízes o pessoal peca, Deus permite que eles fossem oprimidos, e às vezes as opressões duravam 20 anos. E aí o povo começa a se queixar, arrepende-se diante do Senhor, o Senhor levanta um juiz, um libertador, esse juiz vem e destrói aquele povo, eles começam a viver bem de novo, mas de repente começa a pecar de novo, e o livro é assim. Mas no meio de tudo isso, nós temos essa bela história de amor, que é Ruth, a Moabita. Então, vamos lá? Então, o nome desse livro recebe o nome da sua personagem principal, né? E ele faz parte dos escritos hagiógrafos. Esse nome quer dizer escrita sobre os santos, e Ruth significa amizade, né? O tema desse livro vai nos explicar como que uma estranha é inserida no meio do povo de Deus, sendo que existe uma determinação legal, estabelecida em lei por Deus, que não podia casar-se os filhos de Israel com os estranhos, com o povo daquelas terras, e nem podia casar estranhos com o povo de Israel, porque misturaria, porque corromperia o coração do povo de Deus a fazer o que era ruim. Então esse livro mostra especificamente isso. O autor é impossível de identificar no livro, né? Então, pelo que acontece no livro ali, parece que esse autor conheceu e viveu nos dias de Davi, né? Ou foi escrito por Davi, ou alguém no reinado de Davi, ou talvez por Salomão, né? Mas a história, como nós falamos, acontece na época dos juízes. Nós dividimos o livro nesse esboço aqui. Noemi volta com Ruth para Belém, Ruth conhece Boaz, e Boaz casa-se com Ruth. É uma história bem curta, mas bem interessante, né? Então, nós sabemos quem é Moabe, né?
existiam esses dois povos que eram inimigos do povo de Deus, os amonitas e os moabitas. Amon e Moabe eram os dois filhos de Ló. Quando a esposa de Ló morre lá em Sodoma, as filhas embriagam o pai, têm relações com ela, cada uma das filhas gera um desses povos, que é Amon e Moabe. E esses povos se tornam inimigos de Deus. Então Ruth era uma descendente de Moabe, era uma neta do Ló. Esse povo, ele era tão perverso que ele havia sido proibido pelo sacerdote de entrar no templo por causa da perversidade dele, né? Mesmo sendo da família de Abraão. Eles são proibidos de entrar no templo por causa da perversidade. E muitos dos povos se tornaram inimigos de Deus. Rebelaram-se contra os valores, contra as leis, contra os princípios de Deus e se tornaram inimigos ferrenhos, como Amaleque, Edom e tantos outros. Amon, Moabe, os midianitas, que era filho de Abraão com Quetura, todos esses povos eram inimigos de Deus, como nós vimos. Então, quem era Boaz, o outro personagem desse livro? Boaz era filho daquela prostituta que vivia lá no muro de Jericó quando os vigias chegaram. Então agora nós temos uma estrangeira e um filho da... um filho da Raabe. Pensei vocês iam xingar o menino aqui. Então nós temos agora o filho da Raabe e... Então Boaz era filho de Raabe, essa prostituta cananeia lá do muro de Jericó. Assim, a bisavó de Davi era moabita, e o bisavô era meio cananeu. Isso nos mostra a intenção de Deus de salvar todos os homens. Deus não era patrimônio israelita. Então Elimeleque vivia em Belém, e de repente vem uma fome em Belém e faz com que Elimeleque perca tudo. E esse fato fez com que Elimeleque e seus filhos, Malom e Quilom, empreendessem uma viagem, né? Noemi, Malom, Quilom, Elimeleque empreendesse uma viagem para Moabe, para a terra dos estrangeiros. Geralmente as pessoas agem assim, né? Quando está ruim aqui, eles vão para algum lugar, porque eles julgam que a bênção está naquele lugar. E eu já vi muitos crentes fazendo isso. Não acreditar que a bênção está em Deus, mas que está no lugar, numa profissão ou em algo que Deus mostrou para ele. Nós somos tendenciosos a viver pela força da nossa carne ou pela nossa natureza. É isso que está acontecendo com Elimeleque. Então, de acordo com a sua incredulidade, ele achou que Deus não estava abençoando ele ali devido a todas as tragédias que aconteceu com a sua lavoura. Então ele empreende essa viagem para Moabe, julgando que Moabe seria uma terra boa para ele, que ele prosperaria em Moabe. Pensa bem, gente, quantos nordestinos não foram para São Paulo julgando que lá era a terra das oportunidades, né? Não viram no Nordeste a oportunidade, ou talvez por não conhecer o Senhor também não viram. Mas eu já vi muitas pessoas também sair da nossa cidade para ir procurar a sua bênção em outro lugar. E muitas vezes por causa das circunstâncias naturais, sem uma direção de Deus ou sem uma diretriz espiritual. Isso é que é o pior. Então aqui, eu vou contar a história porque eu estou pegando só os fatos importantes, tá? Então, quando chega naquele lugar, diz que morre quem, gente? Elimeleque, Malom e Quilom. Morre o pai e os dois filhos. Aí pensa, a dona Noemi era uma viúva desgraçada numa terra estranha. E ela ficou somente com as duas noras, que eram esposas dos filhos que morreram. Então diz que ela chega para as noras e diz assim: olha, vocês são novas, podem construir uma vida, né? Os meus filhos morreram, meu marido morreu, eu estou sozinha nesse lugar. E diz que órfã vai embora, né? Vai viver sua vida.
que era uma moabita, ia sair da sua terra. Ruth não. Ruth vê naquela mulher destruída, sem perspectiva, sem futuro, triste, abatida. Quando nós lemos o livro, o retrato de Ruth é de uma mulher amargurada. Ela chega a dizer que o Senhor desgraçou a vida dela, de tão amargurada que ela estava naquela terra. E ela não tinha perdido pouca coisa não. Ela estava lá sem dinheiro, sem o marido e sem os 2 filhos. Mas não sei o que Ruth viu naquela mulher. Porque ela diz, não, para onde você for eu vou. Onde você deitar, eu vou me deitar. Onde você comer, eu vou comer. Eu serei o seu povo, você será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus e o meu Deus será o seu Deus. Talvez essa atitude de Ruth é que tenha despertado o Espírito Santo, despertado a Deus. E esse coração dessa mulher, por enxergar através da fé em Noemi, sua sogra, a pessoa de Deus, que fez com que ela fosse inserida na genealogia do Criador. Então, com a morte do pai dos 2 filhos, elas voltam para Belém. Quando chegam em Belém, ela se lembra que eles tinham muitas terras, né? E que, de acordo com a lei do levirato, elas podiam encontrar naquela terra um remidor. O que essa lei dizia? Olha só, que se o Marcelo se casasse com uma israelita e não desse descendência a essa israelita, né, e morresse, né, o irmão do Marcelo, ou o parente mais próximo, poderia cuidar da mulher do Marcelo, remir todas as dívidas, pagar todas as dívidas e tomar por posse a vida dessa mulher, para suscitar descendência. Mas se o irmão também morresse, ia passando de um para outro. Deus construiu essa lei visando não ter ninguém sem descendência. Então diz que Ruth, quando sabe disso, existia um interesse secundário ali, porque parece que as pessoas sabiam da quantidade de terra que eles tinham, e existiam alguns parentes próximos. Boaz não era o primeiro da lista, né? Tinha outro parente mais próximo. Só que o outro abre mão de Ruth e não quer remir ela, né? Então, Boaz se apaixona por Ruth e ele topa o desafio de ser o remidor de Ruth. E aí começa essa história de amor. Mas diz que com a fome, diz que o primeiro dia que elas chegam, diz que ela vai para a colheita, né? Depois dos trabalhadores, para colher os restos de trigo e espigas que ficavam para trás durante a ceifa, né? E alguns dos empregados viram e falou para Boaz, né? E Boaz diz que todos os dias deixavam sempre uma porção para trás no campo para que Ruth pudesse saciar sua fome e suprir as suas necessidades. Então, Boaz é uma das grandes figuras de Cristo. Podemos encontrar muitas correlações entre ele e o nosso Senhor Jesus, segundo a lei do remidor. Então, tem alguns caracteres do remidor que é interessante. O remidor tinha que ser o parente próximo. Então, no caso do irmão, seria o outro irmão. Se não tivesse irmão, seria o pai. Se não tivesse o pai, seria um tio, né? O remidor tinha de estar disposto a resgatar. Ele tinha que querer. Não era nada forçado. Porque você é remidor, você é o parente mais próximo, você teria que remir essa mulher ou casar-se com ela. Nada disso. O remidor tinha que querer. E no caso, diz que Boaz, quando conhece Ruth, ele já se apaixona por ela. E outra coisa interessante aqui também é que Noemi era legítima, né? A Ruth era secundária, era a mulher de um dos filhos, né? Mas Noemi era muito velha. Ih, a licença, gente, ó, o pirata aqui, ó. Fala.
Podia. Não, se a irmã estivesse viva, não. Não, não. É. Não tinha muito essa prática de bigamia no meio do povo de Deus, tá? Alguns reis foram bígamos, mas por quê? Porque algumas mulheres, os maridos morriam na guerra e essas mulheres ficavam sozinhas. E elas ficavam desprotegidas, moralmente, financeiramente. Então, esse rei tomava essa mulher para si. Isso, tem mulher dessa que o rei nunca encostou nela, né? Acho que nunca nem foi na casa dela. Tinha só no documento, e esse rei sustentava essa mulher, e ninguém tocava porque era mulher do rei. Se tocasse, morria. Então, outra característica do remidor, tinha que ter recursos necessários para o resgate. De quanto é a dívida dessa pessoa que eu tenho que remir? Então ele tinha que pagar a dívida dela. O remidor devia resgatar pessoas e propriedade. Você vê que é interessante que geralmente quando um rei morria, ele matava todos os outros descendentes. Vê como Davi se parece com Jesus, né? Porque ele não mata os descendentes de Saul, né? E reintegra de uma promessa que ele tem com Jonatas, Mefibosete para dentro do reinado dele. O remidor, outra coisa, o remidor deveria suscitar descendência ao seu parente. Então, essa lei foi criada justamente para que surgisse descendência, ninguém ficasse sem descendência. Para Deus era muito importante essa árvore genealógica. Para Deus era muito importante a procriação. O casamento tinha uma dessas funções social, que era a multiplicação dos povos, né? Você vê que nesse momento aqui, uma mulher que não tinha filhos, ela era a mais desgraçada de todas as mulheres. Hoje não ter filhos é uma opção, né? Porque filho custa dinheiro, né? Muito dinheiro, mas naquela época não, fazia 15, 12, 15, 20. É doido. Não. Sim. É isso. Essa família patriarcal, ela perdeu muita força hoje, né? O patriarca, por exemplo, ele tinha poder de vida ou morte sobre os filhos, ele podia matar o filho. Tanto é que Abraão, por exemplo, ele decide matar Isaac, ninguém podia questionar, porque ele era o patriarca. O patriarca podia bater, podia surrar. Então, aí os homens sem discernimento, os filhos de Beliais, como dizem, né? Eles excediam, e até hoje excedem, né? Até hoje excedem. Igual o DJ outro dia aí acabou com a carreira dele. Não é verdade? DJ já era. Então, na conclusão do livro, nesse livro podemos ver o cumprimento do propósito de Deus. Mesmo durante os terríveis dias dos juízes, Deus estava preservando a descendência do Messias, a linhagem pela qual Jesus viria. Então assim, gente, eu fico olhando que todas as tragédias que aconteceram, elas aconteceram com um intuito, de não permitir que a geração da qual Jesus seria filho, ela nascesse. O diabo sempre usou a mesma estratégia quando nós olhamos pela história. Matar criança é uma delas, né? Quando Satanás descobre que existia um libertador e que ele era uma criança, lá no Egito, ele fala, mata todos os meninos de 2 anos para baixo, porque Moisés seria morto, né? E Deus pega Moisés e esconde onde? Lá dentro do palácio. Porque Deus é irônico, parece. Né? Às vezes parece que Deus é irônico, né? Parece que ele brinca com a situação. Ele sabe trazer a coisa para o lado dele. E a história nos mostra isso. Por exemplo, quando José
né, ainda tinha desposado Maria, ela aparece grávida, no reino espiritual também surge o mesmo comando de morte. Herodes manda matar todos os meninos. E Deus dá uma direção para quem? Para José, foge para ali, para cá, para fugir do decreto. E Jesus nasceu. Tanto é que quando os magos que veio do Oriente, seguindo, olha como que a profecia é interessante, né? Os magos sabiam daqueles fatos por causa da profecia de uma estrela. E eles vieram seguindo isso. Não tinha bússola, não tinha radar. Os instrumentos de navegação eram as estrelas, né? Então, assim, Deus é o grande pedagogo. Quando acontece algo terrível, Ele converte tudo isso em bênção. Por exemplo, essa mulher, ela teve a vida dela mudada no dia que ela abriga os espias na cidade de Jericó. E aqui ela tem a oportunidade de o seu filho se casar com essa estrangeira, e Deus vai inserir agora um meio estrangeiro e um totalmente estrangeiro na genealogia de Jesus. Então, tem prostituta na linhagem de Jesus, gente? Tem. Tem prostituta na linhagem de Jesus. Bacana esse livro? Então vamos correr, né? Então a história desse menino vocês conhecem, né? O pai chamava-se Eucana e a mãe Ana. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina era frutífera, era fértil. Ana era estéril. Parece que é um trem, né? Parece que é um trem. Sempre que vai nascer alguém, parece que ele coloca um impedimento ali. E Deus vem e faz milagres. Deus vem e faz milagres, né? E diz que Ana, todos os anos, ela subia para o templo para oferecer o seu sacrifício. E numa dessas idas ao templo, ela parece que está meio desolada ali diante do átrio. E a oração de desespero de Ana faz com que Eli, o sacerdote, interprete mal ela. Ele parece que vê que ela está bêbada. E ela não estava bêbada. E quando ele repreende ela, ela diz, não estou bêbada, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Ou seja, eu sou louca para ter um filho, eu não tenho. Deus cerrou a minha madre. E ela faz um voto ao Senhor ali. E ela diz, se o Senhor me der um filho, eu vou trazer esse filho e ele vai ficar ali. Esse Samuel, ele é o primeiro a difundir as escolas de profeta. Não era muito comum escolas de profetas. Mas depois de Samuel, parece que ele fundou várias escolas. Betel, Gilgal, Ramá. Todas essas cidades tinham escolas de profeta. Então muitas mães tinham essa prática de levar os seus filhos, assim como a Igreja Católica fez isso durante muito tempo, através dos seminários, onde os rapazes iam para o seminário, né? E depois decidiam se tomava a carreira do sacerdote, né? E ali esse rapaz seria instruído. E Ana leva a criança para... E Ana, quando a criança nasce, diz que ela não vai, ela fica um período até desmamar essa criança, e ela leva a criança e entrega no santuário. Diz, eu vim cumprir a minha promessa e trazer o meu filho. E Samuel teve a sorte de ter um homem que era habilidoso na palavra de Deus, que era Eli, né? Apesar de que Eli tinha um problema sério com a educação dos filhos, né? Mas ele ensinou certinho Samuel. Ensinou Samuel a ouvir a Deus, né? Não. Mas geralmente assim, voto é feito, né? Eurides?
Pois é, mas quando Abraão também foi levar Isaac para matar, ele nem consultou. Rebeca botou na frente e levou. Né? Esquisito isso, né? Esquisito. Por esse lado aí sim, é importante esse questionamento. Mas provavelmente o marido, quando você lê a história de Samuel, o marido tentava agradar ela de todas as formas. Por mais que ele dispensasse uma porção a mais de carinho, de tempo, de dedicação a Ana, mas o coração dela era vazio, porque o que ela queria mesmo era filho. Eu não creio que esse voto foi um voto feito sozinha, né? Ela deve ter consultado a ele e dizer, ó, fiz um voto ao Senhor. Então, gente, quando nós passamos lá em Deuteronômio, quando o povo está para entrar na terra de Canaã, Deus já previu que os homens, quando se relacionassem com os cananeus, com os jebuseus, com os amorreus, com os filisteus, com os jezeus, com os heteus, eles copiariam o modelo de governo desse pessoal. Olha como que era fácil a coisa no início. No princípio, Deus falava diretamente ao homem. E o homem foi se distanciando, a ponto de depois Deus criar quem? Um profeta. Então alguém ia lá, ouvia a Deus e falava. E por quê que o povo não quis isso? Diz que Moisés, quando sobe no monte, diz que ele fala para todo o povo assim, se consagrem, porque nós vamos para o monte e Deus vai falar conosco. Diz que quando o povo se reúne no pé do Monte Sinai, que começa a sair fumaça e fogo do monte, que era a presença de Deus, e Moisés estava acostumado com aquilo, né? Diz que o povo, ó, deu no pé e falou para Moisés, fala você com esse Deus aí. Eles ficaram com medo e correram. Então, os profetas ouviam de Deus e transmitiam ao povo. Agora, relacionando-se com esse povo estrangeiro, os profetas também não eram suficientes agora. Eles queriam um rei. Isso desagradou muito o coração de Deus. Deus pensava assim, eu quero reinar sobre eles, e eles querem um rei como as nações, né? Nessa época o governo era totalmente teocrático, né? Então qualquer coisa para ser feita, a sua família fazer, tinha que consultar a Deus, e consultar através do profeta. Aquilo que Deus dissesse, você faria. Então o povo vai se distanciando cada vez mais do Senhor. Agora um rei perguntava para o profeta, e o profeta consultava a Deus, Deus falava para o profeta falava com o rei, para executar os benefícios sobre o povo. Então, a nossa natureza pecaminosa, o desejo que ela tem é fugir de Deus. Não sei se você já viu quando você peca, geralmente você quer esconder de Deus. O homem tem essa natureza, né? Olha só, a pessoa ela pode estar toda fervorosa diante de Deus, orando, tudo, mas se ela cometer um pecado e ela orar depois e você gravar a oração dela, você já vai ver como é que é. Eu tenho um vizinho, que aquele vizinho era muito ruim. Nós tínhamos inclusive um grupo na casa dele de oração, e ele acabou com esse grupo, dizendo que não gostava de crente, porque isso, porque aquilo. No dia que ele foi internado, não voltaria mais para casa, só no caixão, me chamaram para orar. Quando eu cheguei lá, adivinha o que ele disse para mim? Estou com medo. Eu falei, de quem? Ele falou, de Deus. Por que você está com medo de Deus? E aí lembrei ele da aliança, consegui ministrar o perdão sobre ele, porque Deus o amava. Refizemos a aliança desse homem ali, ele foi internado, de lá só voltou para o cemitério. Todo homem é assim. O pecado é uma coisa que interfere no relacionamento. E nós é porque somos bobos, né?
O próprio apóstolo disse, João disse assim, olha, o pecado não é uma máxima na vida de vocês, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado, faça logo o pedido. Né? O papel de vocês é confessar, e o papel dele é perdoar vocês. Então, às vezes, quando nós não tomamos posse disso, isso continua nos afetando, nos amedrontando. É possível que existam pessoas que vivam a vida inteira sem perdão dos pais, não perdoam a si mesmo por certas coisas que aconteceram. Vamos lá? Então, um aspecto interessante sobre o Samuel é que Samuel faria a transição, né, do governo teocrático para o governo humano. Então, ele estabeleceria um rei agora, e o rei era Saul. Então, o desígnio de Deus era que esses reis que agora seriam levantados fossem homens segundo o seu coração, para dessa forma cumprirem um propósito messiânico da nação. Né? Então, numa nação onde ela fosse governada inteiramente por Deus, ou de acordo com a sua vontade e a sua palavra, não existiriam tantas coisas que existem, corrupção, feminicídio, né? Tantas coisas que existem hoje. Todas essas coisas existem porque nós nos afastamos da presença de Deus. E isso a igreja fez durante muito tempo, né? Por exemplo, Deus cria o casamento para ser um lugar de lazer, de prazer, um lugar de conforto. O casamento foi uma das melhores invenções de Deus, né? Mas é muito comum você ver sentenças contra casamento no meio dos crentes. É muito comum um crente falar assim, casamento é buraco, quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar. E quando você vê um crente dando essa sentença sobre casamento, é porque ele decepcionou-se num casamento. Mas no passado, a igreja, por exemplo, pregou contra o casamento. Não, o casamento é bom, é de Deus, mas para você ser santo, você tem que abster-se dos casamentos. E aí tornou-se celibatários. Né? E a Bíblia vem advertindo isso, quando nós saímos da vontade de Deus para querer fazer coisas a nosso modo. E tudo está do jeito que está hoje por causa da nossa vontade, porque nos apartamos da palavra de Deus e da vontade dEle. Então, no cânon hebraico, nesse conjunto de livros, esse livro de Samuel é um livro só, tá? A Bíblia está dividida em dois por causa da praticidade. Como os rolos eram muito grandes, os pergaminhos, então para carregar era trabalhoso, divide-se em dois para ficar mais fácil. E provavelmente o escritor, os escribas que transcreveram o livro, eu não sei se foi da ordem de Esdras já, mas eles transcreveram já com essa divisão, porque Esdras foi que fez tudo isso, né? Essa divisão da Bíblia em tópicos, né? Para ficar mais fácil para nós. Hoje nós pegamos uma Bíblia, ela é dividida em capítulos, primeiro dividida em duas alianças, Novo e Velho, depois em capítulos, em versículos, tema e tudo, não é isso? Ficou tão fácil. Mas quando nós olhamos para o trabalho de um escriba, pegar aquele rolo imenso, sem início nem fim, sem parágrafo, sem nada, e separar aquilo, foi uma trabalheira louca, né? Então o livro contendo o livro de Samuel, mas ele contém mais sobre a vida de Davi do que do próprio Samuel. Então o livro registra a vida desses três homens aqui, Samuel, Saul e Davi. Todo o livro vai falar sobre isso. Então antes de Samuel, a palavra profeta ocorre ocasionalmente. Mas aqui Samuel ele fundou essas escolas, né? A Ramá tinha uma, Betel outra, Jericó outra e Gilgal outra. Então se você quiser se especializar na palavra de Deus, em ouvir a Deus, em viver a sua vontade, você mandava o seu filho ou ia para uma escola dessa porque você era treinado lá. Então os profetas tinham uma função dupla. Primeiro, ele era porta-voz de Deus para a nação, e segundo, era responsável por dizer aquilo que Deus iria fazer naquele momento específico, né? É uma coisa tão legal
diz que dentro daquele casaco do sacerdote, tinha 2 saquinhos perto do peito, que tinha 2 pedras, chamada Urim e Tumim, né? Ou tinha um saquinho que tinha as 2 pedras dentro, uma branca e uma preta. Então, quando o sacerdote ia consultar a vontade de Deus, por exemplo, sim era preta e não era branca. Então você fazia a pergunta para o sacerdote, ele enfiava a mão e tirasse. Aquela era a resposta de Deus. Não, qualquer uma, né? Eu estou falando aqui, mas eu não sei qual que era, né? Por exemplo, se ele dissesse que o sim era a pedra branca e ela saísse, você tinha uma resposta sim. Mas se saísse a preta, você ouvia um não de Deus. E o profeta fazia esse papel. Ele era consultado pelas pessoas, o sacerdote também fazia esse papel. O Urim era uma das formas de manifestar a vontade de Deus, que era usado pelos profetas e pelos sacerdotes. Os sacerdotes já tinham essas 2 pedras dentro do éfode dele, né? Que era aquele casaco. Tinha as 12 pedras das tribos e por dentro, perto do coração, tinha esse saquinho com as pedras, Urim e Tumim. 2 pedras, uma preta e uma branca. Uma pedra diferente da outra. Então existiram profetas orais e escritores. Os orais atuaram nos 300 anos que seguiram a Samuel. E os que mais se destacam são o próprio Samuel, Natã, Gade, Aías, Elias e Eliseu, nessa época aqui. Então o livro recebe o nome dele não pelo fato de ser o personagem principal, mas por ter sido responsável pelo estabelecimento da monarquia em Israel. Agora Israel teria um rei. Então o nome do livro é mais uma homenagem a Samuel do que uma prova de sua autoria, visto que também ele morre no meio da história narrada do livro. Então o tema do livro é a descrição final do período dos juízes ali, que nós passamos, né? E o estabelecimento da monarquia. Daqui para frente vai surgir reis. O primeiro é Saul e depois Davi. Então o estabelecimento do reino é sem dúvida a ênfase do livro, né? Passando, aqui ó gente, em 1 Crônicas, eu estava lendo esse texto hoje, se diz também que esses caras aqui, tanto Davi, Natã, Gade, se você ler essas referências aqui, eles também tinham escritos sobre as histórias que viviam. E muito desse livro de Samuel, e também das crônicas, que está relatada as histórias desses monarcas e da história de Israel, está registrado nos registros pessoais desses profetas. E todo esse material foi usado na montagem, na compilação da grande história. Então, um período de cerca de 50 anos, desde a infância de Samuel até o início do reinado de Davi. O livro foi escrito em 930 a.C., né? Aqui nós temos no esboço do livro, Samuel apresenta-se como juiz, Saul começa a reinar, ele acompanha isso aqui, depois toda a perseguição de Davi, a morte de Saul, né? Vamos passar porque... Aqui é interessante. Os filisteus aqui estavam em guerra com Israel e diz que numa dessas guerras aí, eles estavam perdendo a guerra e disse que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, têm a brilhante ideia junto com os generais do exército. Vamos levar a arca da aliança para frente da batalha, porque os filisteus são muito supersticiosos, e se ele vê a arca, eles vão... O que aconteceu, irmãos? Os filisteus deram um pau neles e tomaram a arca da aliança. Essa notícia abalou tanto Eli, o sacerdote, que essa decisão de levar a arca foi contrária à vontade dele, e quando eles chegaram de volta sem a arca, cadê a arca? Os filisteus tomaram. Diz que ele dá um mal súbito ali, né? Deve ter um AVC ali, morreu na hora.
O Eli tem muitos problemas com os filhos, né? As acusações contra os filhos de Eli eram muito pesadas, né? Diz que eles usavam as prostitutas cultuais dentro do santuário de Deus. Quando você levava uma oferta, eles pegavam uma parte maior para eles, né? Porque tinham ofertas que você participava ali, você comia com o sacerdote. Eles estavam extorquindo o povo no trabalho do sacerdócio, né? E quando as pessoas reclamavam a Eli, diz que Eli era esses pais mole, né? Banana, ao invés de educar os seus filhos, né? Ficava colocando panos quentes e desculpa. E esses filhos chegaram a essa ruína por causa desse caráter do pai deles. Então aqui, essa guerra contra os filisteus foi perdida. Então nesse momento Samuel entra em ação e diz que ele levanta um clamor e chama o povo para orar e jejuar e buscar a Deus, né? Então nesse tempo o povo estava aqui, ó, povo de Deus, aos pés de Baal e Astarote, que eram duas divindades dos filisteus, né? Então o povo, né, responde a Samuel, né, busca o jejum, a consagração e a busca ao Senhor, e diz que Deus aqui vai lá, e o próprio Deus saiu na peleja contra os filisteus aqui, e venceu a batalha por eles. Deus fazia muito isso, né? Muitas vezes Deus fez isso. Na invasão de Jerusalém mesmo, pelo rei da Assíria, diz que o rei estava lá dentro, e diz que a carta do rei chega, e a carta era assombrosa, né? Diz que o rei lê a carta, deita no chão e começa a buscar a Deus, né? Diz que Deus manda ele levantar, queria fazer por eles. No outro dia, diz que quando ele acorda, diz que tinha 170 mil assírios mortos, né? Porque Deus durante a noite tinha vencido a batalha por eles. Então Deus sempre fez isso pelo povo dele, né? Então, o Samuel morava em Ramá, mas ele tinha 3 cidades que ele visitava sempre, talvez por causa das escolas, né? Que era Betel, Gilgal e Mispá, né? E engraçado que esse homem, ele tem uma referência tão boa de Deus, diz que Samuel morreu velho, mas nenhuma de todas as suas palavras Deus deixou cair por terra. Tudo aquilo que Samuel falou e afirmou, Deus cumpriu. Só que como pai, gente, ele foi, ó, uma bosta. Os filhos de Samuel eram extremamente perversos. Tanto é que quando ele quis constituir os filhos como sacerdote, né, os anciãos de Israel foram contrários. Pela perversão ou pela perversidade dos filhos, não aceitaram que eles julgassem Israel. É interessante, né? Tem pessoas que são tão usadas por Deus, de repente tem. Aqui é o pedido do rei, né? Que Saul, né? Então aqui tem alguns aspectos legais que Deus já tinha previsto, né? Que escolheria um rei. Só que Deus pensou o quê? Esse povo vai lá em Samuel, vai consultar Samuel, e Samuel vai vir me perguntar, e eu vou dizer, olha, o rei é fulano. Deus pensou isso. Adivinha o que eles fizeram? Viu Saul grandão, bonitão, fortão, falou, é esse, cara. Esse vai nos representar bem, né? Parecido com Lula, todo mundo com bandeira na rua, gritando, Lula lindo. E aí acabou na desgraça que deu. Não é verdade? Olha só. Mas olha os requisitos que o cara tinha. Ele foi escolhido por Deus, Deus fez a escolha. Podemos ver que a princípio Saul era humilde, a ponto de se considerar entre os menores de Israel. Certamente essa qualidade atraiu a Deus, né? Então Deus falou assim, não, o cara que eles escolheram está dentro dos conformes, o cara humilde do povo tal. Só que Deus não imaginou o que ele seria depois, né? Foi ungido por Deus, né? Esse ato da unção, que era derramar o jarro de azeite na cabeça do ungido, habilitava essa pessoa para ser rei, ou profeta, ou qualquer coisa, né?
foi cheio do Espírito Santo, né? Diz que Saul, quando o Espírito vinha sobre ele, ele profetizava. Então era muito difícil você lutar contra um rei que, mesmo fazendo coisas loucas, como querer matar o próprio filho, querer matar Davi, numa época de guerra tão pesada, ele mandou o exército jejuar, gente. Debilitou todos os soldados. Então eles começaram a ver que o rei estava se tornando insensato. Mas mesmo assim, numa dessas batalhas, diz que o Espírito veio sobre ele, ele profetizou. E como agora você dizer não para um rei que está profetizando em nome do Senhor, né? E ele foi reconhecido pelo povo, né? Então, uniu o útil ao agradável ali, né? Eles tinham o rei que eles escolheram, né? E Deus estava junto na escolha deles. Agora vamos falar sobre a insubmissão de Saul, né? Então esses incidentes que nós vamos ver aqui mostram o que tinha dentro do coração de Saul. Não dependia de Deus. Então, nessa guerra contra os filisteus aqui, ele não buscou a direção de Deus e foi vergonhoso. Depois usou de autoridade que não lhe foi dada, né? Disse que ele mandou chamar Samuel para frente de batalha, porque eles iam oferecer sacrifício, e o sacrifício só podia ser feito pelo sacerdote. Então ele mandou chamar o sacerdote Samuel. Como eles demoraram, ele falou assim: eu mesmo vou oferecer os sacrifícios. Pegou o cutelo, imolou os animais. Quando o sacerdote chegou e o profeta falou: o que tu fizeste? Ele falou: vocês estavam demorando, eu fiz o serviço de vocês. Estava se achando já, né? Então isso foi desagradando a Deus. No caso de Amaleque, os amalequitas foi um povo que sempre prejudicou o povo de Deus. Quando eles saem do Egito, era só cruzar aquele deserto, questão de um mês de viagem. Os amalequitas falaram: não passa aqui, tem que dar a volta. E eles, lá embaixo. Quando Deus teve a oportunidade, falou para Saul: chegou o tempo de eu trazer juízo contra os amalequitas. Vai lá e mata todo mundo. Mata homem, mulher, criança, animal, não traga nada daquele lugar. E Saul foi, e adivinha o que ele fez? Diz que quando o profeta chega para ver o resultado da batalha, fala: que mugido é esse de vaca aí? Aí falou: porque assim depois da batalha, né, nós vencemos lá, tinha uns animais muito bons, né? Então assim eu resolvi trazer para sacrifício. E aí é onde está aquele ter rebelião é como pecado de feitiçaria. Né? Por quê? E aqui, a última coisa da insubmissão dele, ele se torna insensato, né? Ele determina que o exército se abstivesse de alimentos e a sentença de morte contra Jonatas. Quem era Jonatas? Seu próprio filho. E ele fez isso por quê? Por causa dos ciúmes. Quando Jonatas reconhece o reinado de Davi, e ele era filho do rei atual, diz que eles fazem uma aliança os dois. E diz que o Jonatas dá o cajado, o cinto, a espada e a túnica para Davi. Dizendo assim: eu estou fechando com você a minha aliança. Jonatas morre do lado do pai. Não feriu essa questão de autoridade, mas a aliança dele com Davi perpetuou. Então, aqui faz um paralelo entre ele e Moisés. Então, Moisés foi o grande legislador que deu para a nação uma constituição. Então, Samuel foi o responsável pela unificação ao estabelecer a monarquia. Então, vocês lembram que quando as tribos entraram para aquele e faltava liderança, chegou um ponto que eles não se reuniram mais. Então, cada um vivia para o seu canto, né? Independente, não descia mais para Gilgal, para Siló,
onde estava o tabernáculo para oferecer o sacrifício, cada um fazia o que queria. Quando Samuel estabelece a monarquia, o rei unifica, o rei passa a governar todo Israel. Então as 12 tribos ali está debaixo agora da ordem do rei. Por um lado foi bom, né? Ele já começa a fazer umas coisas boas. E aqui, quando ele começa a ficar desse jeito, chega ao ponto de Deus eleger um novo rei. E aí diz que Deus cria uma estratégia, né? Permite que um espírito mau entrasse em Saul, né? E aí Saul ficava perturbado e diz que manda escolher músicos, né? Para que pudesse acalmar ou apaziguar esse estado de demonização do rei. Então diz que alguém diz, olha, conheço alguém. Conheço um pastor de ovelhas, que é um excelente músico, né? Inclusive ele constrói os seus instrumentos. E aí vai lá, Davi pastoreando, busca Davi, e diz que Davi chegou e foi fácil. Diz que quando ele tocou a sua harpa, o espírito foi embora e o rei se sentiu bem. E isso fez com que Davi ficasse no palácio, né? Só que Davi era muito sedutor, né? Davi, ele contava com uma unção de Deus, o povo se apegava a ele. Jonatas, tanto é que quando ele enfrenta Golias lá no campo, a promessa era casar-se com a filha de Saul. Já se tornou genro do cara. E aí o exército aclamava Davi. Todo mundo queria Davi. E isso foi aumentando os ciúmes de Saul por causa de Davi. É interessante que Davi, ele é um homem que o Senhor se manifestava para ele lá no campo. A maioria dos salmos que ele escreve em situações específicas, né? Diante de Deus ali, provavelmente nas noites, na dificuldade do dia a dia, né? Porque eram dias ou meses viajando com o seu rebanho, né? Para as pastagens, né? E diz que provavelmente quando ele dedilhava a sua harpa, a presença de Deus se manifestava naquele lugar. E Davi entendeu que conseguia atrair a presença de Deus para a terra, quando ele dedilhava a sua harpa. Isso fez com que Davi idealizasse um lugar onde Deus pudesse habitar na terra. Já imaginou? Opa, eu vou criar um lugar e Deus vai. Diz que no dia da inauguração do templo, diz que tinha 4.000 músicos. Quando começaram os trabalhos, os sacerdotes foram impedidos de ficar dentro do templo, porque a presença de Deus veio e encheu todo o templo, o projeto de Davi. E cobriu tudo de uma densa fumaça, onde ninguém conseguia ficar lá dentro, porque essa presença espremia as pessoas dentro daquele lugar. Mas Davi já tinha experimentado isso, ele experimentava essa descida da presença de Deus lá no campo, sozinho. Essa força descomunal que Davi enfrentou, ele não era um homem grande, mas quando ele se apresenta para enfrentar o gigante, ele fala assim, opa, eu já matei um leão e um urso. Não é fácil matar um leão e um urso. E ele foi crendo em quê? O mesmo Deus, o mesmo poder, a mesma força que me fez matar um leão e um urso, vai me fazer matar esse cara. Olha a fé dele. Então Davi não foi de qualquer jeito. Ele já tinha experimentado o poder sobrenatural de Deus. Por isso ele vai contra Golias. Então no capítulo 19, nós vemos as tentativas de Saul de matar Davi. Várias vezes você vê que Saul tenta encravar Davi na parede com a sua lança, né? Mas nunca... E Davi várias vezes também teve a oportunidade, por ser um habilidoso soldado, de cortar o pescoço desse rei, né? Mas Davi, com o discernimento que ele tinha em Deus de autoridade, ele não se sujeita a tocar no ungido de Deus, como ele diz. Esses salmos aqui, eu estava lendo hoje de manhã, esses salmos falam perfeitamente, sabe? Quando você tem um inimigo, ele parece que é maior que você, ele quer matar você,
E você só tem uma ferramenta que você depende, é da presença de Deus. Porque é Deus que vence os nossos inimigos. Então todos os salmos de Davi, quando você estuda eles a fundo, eles fazem parte de um dia da história. Por exemplo, o Salmo 51, o 32, ele escreveu quando se sentia sujo, quando se sentia pecador, depois do pecado com Betseba. Então cada salmo é uma história legal. Aqui fala sobre a perseguição. E aqui no capítulo 22 tem um negócio interessante. A última vez que Saul e Davi, Jonatas diz para Davi assim, olha, o rei vai te matar. O rei está determinado a te matar. E Davi foge. E diz que Davi foge e se refugia numa caverna, chamada Caverna de Adulão. E lá nessa caverna tinha alguns homens, né? Diz que eram 300 homens, né? E diz que todos eles endividados, atribulados, né? Escória da sociedade, todos marginais. E diz que quando Davi chega, diz que Davi transforma todos esses angustiados no seu exército. Tanto é que esses homens, eles davam a vida por Davi. Davi depois no seu exército, ele cria um batalhão de elite dentro desse exército, né? Era como se fosse um grupo de operações especiais, como a polícia tem dentro do próprio exército. Eram os valentes de Davi, entendeu? Aqueles homens, eles fariam qualquer coisa por Davi. Qualquer coisa mesmo. E eles se especializaram, esse grupo, em matar gigantes. Porque a família de Golias era uma família que tinha outros irmãos gigantes. E era normal na terra os enaquins, homens que sofriam desse distúrbio de gigantismo, chegavam até 3 metros de altura. Então, aqui tem alguns atributos que mostram como que Davi, pode ser feita uma analogia de Davi com Cristo Jesus. Então, seus irmãos e toda a casa de seu pai, né, se submete a Davi, né? Cristo também é seguido hoje pelos seus irmãos e pela casa de seu pai. Não houve na casa de seu pai, por aqueles que creram no Senhor, ninguém que ficasse para trás, né? E todos aqueles que estavam na caverna foram fiéis a ele. Todos eram os oprimidos, né? Todos nós também estávamos oprimidos, né? E ele nos representou. Eram amargurados de espíritos. Jesus reúne em torno de si aqueles que não encontram satisfação na coisa do mundo. Endividados, qual era a nossa maior dívida? A nossa dívida era de pecados. E assim como Davi, Jesus Cristo se fez líder sobre nós, assim como Davi se fez líderes contra esses endividados lá na caverna de Adulão. São esses homens que vai ajudar Davi na conquista do reino, né? Esses homens vão fazer parte do primeiro exército que ele monta, né? Então aqui tem uma coisa legal que diz que Saul, quando não tinha mais direção de Deus, não tinha mais Samuel já havia morrido, adivinha o que ele faz? Ele vai numa feiticeira, numa médium, e consultar a médium. Mas ele vai pedir o que para a médium? Para a médium trazer de volta Samuel. Ele queria ouvir Samuel, o profeta, né? Então aqui diz que mediunidade é um pecado gravíssimo que é condenado por Deus. Apesar de que alguns homens de Deus e comentaristas afirmarem que era o próprio Samuel quem aparecera, não podemos aceitar essa interpretação. Para aceitar que Samuel iria aparecer mediante uma médium, é aceitar que Deus permitiria a Samuel um pecado que ele considerou gravíssimo. Quando Deus escreve a Israel dizendo para ele assim, ó, não farás passar pelo fogo os teus filhos. Porque existia essa prática, fazia o braseiro na frente do poste ídolo lá de Baal, Estarote, e os pais passavam os filhos num ritual por dentro da brasa. Eram todos rituais, né? Os rituais a Moloque, né? Então, como que Deus ia
compactuar com uma prática que ele reprovou anteriormente na palavra dele. Se lermos o texto, veremos que a afirmação de Saul era de que Deus não lhe falara nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Então essas aqui, sonhos, Urim, os profetas, eram as formas que Deus falava. Quando você queria ouvir a voz de Deus, você procurava o profeta, ou procurava o sacerdote, e esse sacerdote ia usar o meio que era deitar sortes, né? Muitas vezes nós vemos da Bíblia o uso desse atributo da sorte para se descobrir a vontade de Deus. No caso de Jonas mesmo, né? Eles lançam sorte para jogar Jonas na água. O ministério profético era a revelação por inspiração de Deus. Samuel era um profeta e somente podia falar por inspiração de Deus e não por si mesmo. Sendo assim, se admitirmos que foi Samuel quem apareceu a médium, estaremos afirmando que o próprio Deus estava falando por intermédio da médium. Então nós podemos procurar a cartomante e ela vai ler a carta ou a sua mão, né? Sendo que Deus já tem uma palavra. A maioria das pessoas que buscam os profetas é justamente por ignorância a respeito da vontade de Deus. E essa vontade está revelada em quê? Na palavra. Não existe nada que você precise saber que já não está revelada. Então Deuteronômio diz que as coisas ocultas Deus guardou para ele e para os seus anjos. E as reveladas ele já nos deu. Então se quer conhecer a vontade de Deus, não é busque o profeta. Conheça a palavra de Deus. Muitos segmentos religiosos erram e erraram, fazendo com que as pessoas distanciassem de Deus por negligenciar a palavra de Deus. E eu acho assustador, eu vejo na igreja, por exemplo, o nível de ignorância acerca da Bíblia. De existirem crentes que nunca leu a Bíblia inteira, que não conhece a Bíblia. Não é assustador isso? Se é o meu livro de fé, se é o livro que me dá a vida eterna, como que eu não o conheço? Como que eu nunca o li inteiro? E às vezes já li essa de Queiroz, José de Alencar, né? Tantos livros na escola, né? Vadimeco. Se Samuel está vivo, ele está consciente e sabe muito bem qual é a vontade de Deus. Por isso ele estaria pecando se viesse pela médium. Samuel jamais, se a médium fosse lá incomodar, ele diria: opa, está rejeitado você. O Deus que eu conheço fala por mim, fala comigo, não precisa de intermediário. Outro argumento é que o pseudo Samuel afirma que Saul estaria com ele no dia seguinte. Olha só, aqui a briga e o nó teológico. Pode Samuel e Saul ir para o mesmo lugar? Sendo que Samuel foi extremamente íntegro e reto diante do Senhor e Saul extremamente infiel. Por todos esses argumentos, cremos que esse texto foi inserido no cânon sagrado para advertência nossa e para confundir aqueles que buscam na Bíblia base para as suas práticas. Dessa forma, por esse texto isolado, podemos até pensar que Deus é a favor do espiritismo, mas não podemos ler a Bíblia para provar pensamentos e teorias próprias, mas para conhecer a vontade de Deus. Então, se eu não conhecer o contexto, eu vou me perder nas Escrituras. Às vezes o versículo me diz algo, mas se eu não ler, e muitas vezes para que eu tenha compreensão de algo sobre alguns textos, eu preciso do contexto histórico, geográfico, cultural, por isso não é fácil estudar. Qual era a prática governamental da época? De que jeito que era a geografia daquele terreno que vivia, né? Então, por isso que a Bíblia, às vezes, torna-se desinteressante a leitura.
Porque muitas vezes, para você compreender um texto, você precisa de 3 fontes. Né? Hoje está fácil, né? Quando eu comecei a me interessar pela palavra de Deus, então eu comprei um dicionário bíblico, porque eu não tinha acesso à internet. Hoje, qualquer palavra que você tem dificuldade, você vai na internet. E comprei um manual bíblico, porque ele me guiava geograficamente e historicamente. Então, quando se falava num rei, esse manual me contextualizava de qual era a história em volta de tudo aquilo ali. Com respeito à profecia proferida pelo pseudo Samuel, podemos ver que ela não se cumpriu literalmente, como acontece com as profecias dadas pelo próprio Deus. Em primeiro lugar, Saul não morreu nas mãos dos filisteus, ele cometeu suicídio. Então já começou a falhar as profecias. Aquilo que o falso Samuel tinha dito através da feiticeira de Endor, não se cumpre na primeira aqui. Em segundo lugar, não morreram todos os filhos de Saul, conforme a profecia da feiticeira. Pelo menos 3 ficaram vivos, Isbosete, Armone e Mefibosete, que Davi restitui por amor a Jonatas. Se observarmos as profecias referentes a Jesus, veremos que elas são absolutamente precisas. Deus não fala imprecisamente. A Bíblia é um livro extremamente coerente. A construção das verdades que existe, por exemplo, no Novo Testamento, elas estão estabelecidas e desenhadas no Velho Testamento. Por isso, se eu conheço o Velho Testamento, a minha compreensão sobre o Novo, ela se torna muito melhor. Você quer ver outro fato interessante e coerente na Bíblia? Quando Eliseu vai ser ungido sucessor de Elias, ele pede uma coisa interessante, né? Ele queria porção dobrada daquilo que tinha em Elias. E Elias disse, se tu me ver partir, você terá. E diz que Eliseu, daquele dia em diante, grudou no pé de Elias. Elias falava, fica aqui que eu vou ali. Ele, não, eu vou com você. Quando chegou lá, chegou Elias e Eliseu na beira do Jordão. Os profetas daquela época, tudo junto. Diz que Elias mete o manto na água, a água abre. E eles passam, Eliseu atrás. Eliseu nem pensou em como voltar. Os profetas ficaram do lado de cá, ficaram pensando assim, se lascou. Passou para lá, agora como é que vai voltar, né? E quando a carruagem vem e leva Elias, a capa cai para quem? Para Eliseu. E diz que ele faz o quê? Quando ele chega na beira do Jordão, todo mundo olhando, ele mete a capa de novo, o rio abre, ele passa de volta. Mas quando Eliseu morreu, uma das coisas que ele não tinha feito eram duas ressurreições, né? Parece que houve uma incoerência. E aí, diz que alguns anos depois, o menino vai ser sepultado, e eles cavam uma cova, e a cova dá em cima dos ossos de Eliseu. E quando eles jogam o cadáver, o cadáver toca os ossos de Eliseu, o menino ressuscita. Então, para Deus, para coerentemente cumprir a sua promessa e a sua palavra, ele faz milagre mesmo depois da morte. Mas a Bíblia é o livro mais coerente que existe. Então, se você vê todos esses textos aqui sobre Jesus, das profecias sobre Jesus, elas são precisas. Profecias que foram dadas 1700 anos antes de Cristo, né? Profecias dizendo o lugar. E tu, Belém Efrata, né? Tão pequena, né? Jesus nasceria lá. Né? Então aqui a morte de Saul. O fato de Deus escolher um homem para colocá-lo em uma posição de autoridade não significa que Deus se vê obrigado a agir quando esse homem se volta contra ele. Saul nos serve de uma tremenda advertência para que caminhemos em obediência e dependência. Se o ministério agir equivocadamente, Deus pode restaurá-lo. Mas se houver desobediência deliberada, incredulidade e independência,
Deus passará dele e constituirá outro em seu lugar. Ninguém é insubstituível. Se você não cumprir o chamado para o qual Deus te chamou, Ele não tem problema nenhum de levar você logo para o céu e colocar outro para cumprir o seu propósito. Quando a Ineide estava ministrando lá, eu falei, rapaz, é interessante. Ela falou assim, nós estamos vivos. E se nós estamos vivos é porque o Deus tem um propósito. Porque se Deus não tivesse propósito na nossa vida mais, nós teríamos morrido de Covid. Então se você está aqui, porque Ele tem um propósito. Você não cumpriu todo o propósito dele ainda. E aqui nós chegamos no segundo livro. Então essa parte 2 do livro, eu separei parte 1 e parte 2 porque é um volume só. Então essa parte 2 vai falar mais sobre a história de Davi agora, né? Então aqui tem essa história dos pecados dele, quando ele chega tudo aquilo que aconteceu na família dele, que é bem desastroso, né? Quando ele se arrepende diante do Senhor para livrar Jerusalém, é muito interessante essa parte. Amém, gente? Boa tarde a vocês.